A carta aos Gálatas é um monumento da graça de Deus e da verdade do ser eterno. Essas palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, têm sido farol e luz nos corações que um dia andaram em trevas. É muito interessante, porém, analisarmos o fato de que a carta aos Gálatas é usada por muitas pessoas, por muitos religiosos, que procuram combater a lei de Deus, os 10 mandamentos, e que dizem que os adventistas deveriam conhecer a carta aos Gálatas e que se eles conhecessem essa carta, etc., eles teriam uma compreensão diferente sobre o sábado e sobre a lei de Deus. É muito interessante notar que eles usam passagens que realmente parecem ser muito fortes nesse sentido. E dentre essas passagens eu vou citar Gálatas 5, verso 4, que diz o seguinte: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Certamente, o ser humano pecador não deseja cair da graça de Deus. Graça essa que é a única chance, oportunidade de salvação que o ser humano tem. Porém, seriam essas palavras tão sábias, tão perfeitas e coerentes com a verdade, serem usadas para ensinar que a lei de Deus não mais vigora e não necessita ser obedecida? É muito interessante analisar esse assunto, porque existe muita confusão a respeito disso no mundo dito evangélico, e é muito importante então compreendermos essas verdades maravilhosas para a salvação da alma. Certamente o ser humano pecador, que deseja se justificar no fato de que tem boas qualidades, de repente o ser humano é pecador, porém não mata, não rouba, não estupra, mas isso seria suficiente para nos justificar diante de Deus? Ou mesmo o nosso dízimo, a nossa guarda do sábado, a nossa coerência nas questões de vestimenta, de alimentação, de palavras, seriam suficientes para nos colocar diante de Deus como seres merecedores de salvação? A palavra de Deus diz que a nossa justiça, a justiça humana, é um trapo de imundície. E é exatamente por esse fato de que a verdade eterna diz que aquele que quer se justificar pela lei, ele cai da graça, ele cai da verdade de Deus revelada em Jesus Cristo. Porém, é importante nós entendermos uma coisa muito interessante, escrita no próprio capítulo 5 da carta aos Gálatas, que é o verso 1. Eu acho que muitas pessoas já leram esse texto na Bíblia e já se maravilharam com esse chamado de Deus para que a gente viva a realidade espiritual que ele coloca. E que realidade espiritual é essa? Vamos ler Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de servidão. Ora, se a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou e nós devemos estar firmes nessa liberdade, não nos deixando prender, escravizar pelas realidades filosóficas, espirituais e pecaminosas que vivíamos na nossa vida passada antes de conhecermos a Cristo. Se essa é a verdade da palavra de Deus, as coisas ficam um pouco mais claras aqui do que Paulo está dizendo. Por quê? Porque o próprio Jesus, em João 8, a partir do verso 32, diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado.
Ora, que grande luz esse texto traz sobre Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e não devemos nos submeter à escravidão. Ora, o pecado é a escravidão. E segundo a palavra de Deus, o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por isso, a liberdade que Cristo nos oferece é a liberdade da escravidão do pecado, para sermos livres da culpa e da condenação do pecado, e para sermos livres da presença do pecado quando Cristo retornar nas nuvens do céu. Jamais a palavra de Deus autorizaria ensinarmos que, em nome da graça de Deus, não precisaríamos mais obedecer aos mandamentos de Deus, escritos pelo próprio dedo de Deus nas tábuas da lei. Certamente, essas realidades são importantes de serem compreendidas, pois espíritos enganadores, espíritos de demônios, têm agido na vida do ser humano para nos cegar em relação a essas verdades, para que vivamos em pecado diante da presença de Deus, e que para que no momento em que tivermos que decidir entre a lei de Deus e a lei dos homens, estejamos no caminho de rejeitar a lei de Deus. Por isso que Cristo, através do Espírito Santo, abra os nossos olhos para que possamos compreender a maravilhosa verdade da justificação pela fé, e pela fé somente, mas também da obediência à lei de Deus, pois a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade.